Sabe quando a gente ouve a palavra Torá? Vamos ser sinceros, a primeira coisa que costuma vir na cabeça é lei. Mas e se essa tradução que a gente usa o tempo todo for, na verdade, um pouco incompleta? E se ela acabar escondendo a verdadeira profundidade desses textos tão antigos? Hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir um universo teológico e literário fascinante que existe por trás dessa única palavra. Para a gente ter uma ideia da importância da Torá, pensem nesta tradição judaica. Antes de existir o universo, antes de qualquer coisa, Deus criou a Torá. Olha, isso não é só uma curiosidade. É uma afirmação teológica com um peso gigantesco. A Torá não é vista como um livro sobre a criação. Ela é o projeto, a planta baixa, a sabedoria divina que veio antes e que moldou tudo o que existe. Então, para a gente desvendar juntos os segredos da Torá, nosso roteiro vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender o que a palavra Torá realmente significa. Depois, vamos abrir essa biblioteca e explorar os vários tipos de texto que tem lá dentro. Em seguida, vamos encarar a pergunta de $1 milhão. Afinal, quem escreveu a Torá? E por fim, a gente chega no coração de tudo, o conceito que amarra cada história e cada lei, que é a aliança. Vamos começar quebrando logo de cara o mal-entendido mais comum. Se a sua imagem da Torá é a de um livro de regras empoeirado, prepare-se, porque a chave para entender a verdadeira natureza dela está escondida no próprio nome. A palavra hebraica Torá vem de uma raiz, yará, que tem um significado muito visual. Pensa em alguém apontando um caminho numa trilha, ou um arqueiro mirando uma flecha. A ideia é essa: apontar o caminho, ensinar, instruir. Por isso, a melhor tradução não é lei no sentido de um código penal, mas sim instrução ou direção. A Torá é o guia de Deus mostrando o caminho para o seu povo viver bem dentro de um relacionamento com ele. E essa diferença de nome não é um mero detalhe, viu? Quando a tradição judaica chama de Torá, ela está focando no propósito do texto, instruir. Já quando a tradição cristã usa Pentateuco, uma palavra grega que significa 5 rolos, o foco está na forma física. Os dois estão certos, claro, mas a palavra Torá nos leva para mais perto do coração teológico desses escritos. Ok, então se a Torá é uma instrução, como é que ela ensina? E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Longe de ser um manual de regras monótono, a Torá é uma verdadeira obra de arte literária. É como uma biblioteca inteira dentro de 5 volumes. Olhem só a variedade que tem aqui. A Torá é uma mistura de vários gêneros literários. E o mais surpreendente, o que a gente mais encontra não são leis, mas sim narrativas, histórias épicas que contam a relação de Deus com a humanidade. E aí, no meio dessas histórias, a gente encontra a beleza da poesia, a estrutura das genealogias, a visão das profecias e sim os códigos de leis. Mas percebem? As leis não estão soltas, elas estão inseridas numa grande história. Para a gente sentir o quanto as leis da Torá são únicas, vamos comparar com o famoso Código de Hammurabi, que é até mais antigo. As diferenças são gritantes. Enquanto Hammurabi mandava matar por roubo, a Torá estabelecia uma multa, focando na restauração. Enquanto outros códigos tratavam os escravos como objetos, a Torá garantia a eles um dia de descanso. A grande virada de chave é que as leis da Torá não são apenas civis, elas são profundamente religiosas. São um reflexo do caráter do Deus da aliança, um Deus que se importa com a vida e a dignidade humana. Mas quem é o autor por trás dessa obra monumental? Essa é uma das perguntas mais explosivas e fascinantes dos estudos bíblicos. E a resposta, bom, não é tão simples quanto parece. A pergunta é direta. Moisés escreveu a Torá? A tradição diz que sim, mas o próprio texto nos dá um desafio. O livro de Deuteronômio narra em detalhes a morte e o funeral de Moisés. Então, como ele poderia ter escrito sobre a própria morte? É para tentar resolver esse enigma que surgiram 2 grandes linhas de pensamento. A primeira resposta é a visão tradicional, da autoria mosaica. É importante entender que isso não significa necessariamente que Moisés escreveu cada letra do início ao fim. A ideia é que ele é a fonte primária, o grande legislador e profeta, que recebeu a revelação de Deus. O material que ele produziu seria o núcleo da Torá, que depois pode ter sido editado e completado por escribas, como Josué, que teria adicionado o relato da morte dele. A segunda resposta vem de uma análise mais crítica e é conhecida como hipótese documentária. A partir do século XIX, estudiosos começaram a olhar para a Torá com uma lupa de detetive literário e notaram algumas costuras no texto. Por exemplo, em algumas partes Deus é chamado de Yahweh, em outras de Elohim.
Além disso, algumas histórias parecem ser contadas duas vezes, com detalhes diferentes. Isso levou à teoria de que a Torá é uma obra-prima de edição, costurada a partir de várias fontes mais antigas. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar essa ideia. A teoria propõe 4 fontes principais. A fonte J, ou Javista, que usa o nome Yahvé e tem um estilo de narrativa bem vivo. A fonte E, a Eloísta, que prefere o nome Elohim e é mais sóbria. Tem também a fonte D, a Deuteronomista, que é basicamente o livro de Deuteronômio, super focado na aliança. E por fim, a fonte P, de Priestly em inglês, ou sacerdotal, que se concentra em leis, rituais e na santidade de Deus. Segundo essa teoria, essas fontes foram entrelaçadas por editores ao longo de séculos até chegar na forma final da Torá que a gente conhece hoje. Seja qual for a opinião sobre quem escreveu, uma coisa é inegável: a Torá tem uma unidade teológica impressionante. Apesar dos estilos diferentes, das possíveis fontes, existe um fio de ouro que costura o texto inteiro, dando coerência e propósito a tudo. E esse fio de ouro é a aliança. Aqui está a chave de tudo. O propósito central da Torá é contar a história da aliança, esse pacto sagrado entre Deus e Yahvé e o povo de Israel. Cada história, cada poema, cada lei serve para contar, explicar e sustentar esse relacionamento. A Torá é, em essência, a constituição da nação de Israel, o documento que define quem eles são e como se relacionam com seu Deus. E a história dessa aliança se desenrola em 2 grandes atos. O primeiro, em Gênesis 1 a 11, é como um prólogo universal. Ele mostra um mundo bom criado por Deus, mas que foi quebrado pela rebelião humana. Ele nos dá o diagnóstico do problema. O segundo ato, que começa em Gênesis 12, é a solução de Deus para esse problema. O foco se fecha em um homem, Abraão, e em sua família, através de quem Deus planeja abençoar toda a humanidade e restaurar o que foi perdido. Prestem muita atenção neste ponto, porque ele muda tudo. A lei não foi dada a Israel para que eles pudessem conquistar um relacionamento com Deus, como se fosse um teste de merecimento. Não. O relacionamento já existiu, foi estabelecido pela graça de Deus quando ele libertou o povo do Egito. A Torá é um presente de Deus para um povo que já foi resgatado. É um guia para que eles saibam como viver em comunhão com o Deus Santo. A lei não é a escada para subir até o céu, é o manual para viver na casa do Pai. E no final da Torá, Moisés resume tudo com este apelo dramático. A vida com Deus não é um destino, é uma escolha. A instrução de Deus não é uma imposição, mas um convite. Ele mostra 2 caminhos: o da fidelidade à aliança, que leva à vida e à bênção, e o da rebelião, que leva à morte e à maldição. A escolha, no fim das contas, é de cada um. Então, a Torá é muito mais do que lei, é a história de um Deus que busca se aproximar da humanidade, uma instrução sobre como viver em aliança com Ele. E a pergunta que ecoa através dos séculos é: como essa sabedoria antiga pode nos guiar hoje? Como podemos aprender a viver um relacionamento de amor e fidelidade, a escolher a vida e a bênção em um mundo que, muitas vezes, nos oferece o contrário? A Torá não nos dá todas as respostas, mas ela nos convida a entrar nessa jornada de descoberta.